Sem muita enrolação, vamos aqui para a parte 2 do vídeo dos formatos virais. Se você não assistiu a primeira parte, recomendo que você vá no meu canal e você procure pela parte 1 do vídeo, porque eu apresentei ali 3 formatos muito poderosos, tá bom? São, inclusive, os meus 3 formatos favoritos. Eles dão mais trabalho do que esses que eu vou apresentar agora. Inclusive, é por isso que é muito importante que você continue nesse vídeo, porque tudo isso daqui que eu estou apresentando são ferramentas que você vai poder utilizar na sua jornada para poder, primeiro, se manter constante na criação de conteúdo, mesmo que eu defenda que você não precisa de um volume exacerbado, ó, a moto aí, mesmo que eu defenda que você não precisa de um volume exacerbado, você precisa manter uma constância ali, você não pode simplesmente desaparecer. E esses formatos que eu vou apresentar agora, eles têm justamente essa proposta. Eles são mais simples, mais fáceis e, consequentemente, vão te ajudar a manter a constância que você precisa. Tá bom? Então vamos começar. Primeiro, o quarto formato viral é o documentário. Então, ele é baseado em utilizar a sua experiência e os acontecimentos da sua vida para criar conteúdo e trazer algo novo, tá bom? Na prática, é feito assim. Então, headline: Como treino costas com a lesão lombar? Por que essa headline ela é boa? Por que ela chama a atenção? Então, primeiro, quem tem essa dor vai se identificar. Então, é um tiro de alerta, entendeu? Ele chama a atenção. A pessoa lê lesão lombar, ela se identifica. Segundo, ele gera curiosidade para saber o que muda em um treino de costas de quem tem lesão. E terceiro, ele é despretensioso. Então ele te convida a assistir o post, ele não tem cara de conteúdo, tá bom? Já no conteúdo, o que ele entrega é, primeiro, uma linguagem simplificada que facilita a compreensão. Então, por exemplo, ele usa o termo hérnia de disco ao invés de lesão lombar. Por quê? Hérnia de disco é um termo que as pessoas reconhecem, que elas entendem. Quando eu te digo hérnia de disco, você sabe exatamente do que é que eu estou falando. Tá bom? E isso é muito importante, inclusive. Um erro que eu vejo muitos personagens cometendo é de usar termos muito técnicos que a sua audiência simplesmente não entende. Se a pessoa não está entendendo o que você está falando, se ela não está acompanhando o raciocínio, ela se perde e ela vai embora. E ela vai embora, tá bom? Então, por isso é muito importante você simplificar a linguagem, você simplificar a explicação. Segundo, ele explica o porquê da mudança. E ele explica de uma forma prática o que ele fez para solucionar o problema. Como eu falei, ele usa termos simples e elementos práticos que podem ser aplicados por quem está assistindo. Ele usa da experiência para trazer algo novo. É uma demonstração prática do seu conhecimento e habilidade. Ele ensina algo valioso para a audiência. E esse é o ponto importante aqui. É que você de fato ensine algo que seja valioso. Porque se é algo valioso, faz o tempo da audiência valer a pena. Se vale a pena, a confiança da audiência aumenta, tá bom? E se eles confiam mais em você, então o relacionamento entre vocês também melhora. E o ponto importante é justamente esse. Construir a sua credibilidade é um passo extremamente importante para você, personal, que está criando conteúdo. Não é necessariamente que a informação que você está entregando
ela precisa ser técnica, ela precisa ser rica em conhecimento. Mas você precisa entregar aquilo, mesmo que seja um conhecimento simples, você precisa entregar aquilo de uma forma interessante, atraente e que de fato tenha informação de valor, entendeu? Que de fato tenha valor, que não seja uma explicação meia boca, tá bom? Tem que ser algo que a pessoa, ela consome e ele entende, ela fala, pô, isso aqui é muito legal, pô, isso aqui eu posso aplicar, eu sinto uma dor na lombar, podia fazer isso aqui, entendeu? Então não é necessariamente o conteúdo ele precisa ser extremamente técnico, mas ele precisa ser útil na vida da pessoa. E se você melhora o relacionamento, se você constrói essa credibilidade e as pessoas confiam mais em você, então você vende, tá bom? E o legal desse formato é que você vende sem parecer que está vendendo. Então a despretensão do post faz a audiência baixar a guarda. E aí se você coloca uma CTA no final, você pega o cara desprevenido, entendeu? E aí ele comenta, ele não estava esperando. E esse tipo de venda, né, esse momento onde o cara ele não estava esperando aquela CTA, mas ela vem de uma maneira que fez sentido, que foi orgânica, então o cara normalmente ele comenta, entendeu? Você aumenta a conversão do seu post quando você faz isso. Próximo formato viral é o advogado do diabo. Esse aqui, inclusive, é o meu formato favorito desses últimos 3 que eu estou apresentando agora. É o que eu mais gosto de usar e é, inclusive, o conteúdo, o formato que eu uso para os meus clientes, tá bom? Então, o que é? É você dar uma opinião impopular sobre um tema relevante. Ou então, você desfazer um mito da musculação. E, só para ficar claro, um mito é uma informação que muitos acreditam, mas que não é 100% verdade, tá bom? Talvez, tem muita coisa aí no mundo da maromba e da musculação no geral, que às vezes não é mentira, mas não é 100% verdade. Não é exatamente assim que as coisas funcionam na prática. Então, vamos analisar o exemplo aqui e entender como é que esse formato funciona e como você pode fazer para aplicar ele aí no seu perfil. Começando pela headline, novamente, a parte mais importante do seu vídeo. A maioria das pessoas não entendem isso. Se a maioria das pessoas não entendem, então eu provavelmente não entendo. E se eu não entendo, é algo novo. E se é algo novo, quebra o padrão. E se quebra o padrão, você chama a atenção. Tá bom? Escrever headlines é justamente sobre quebrar o padrão e gerar curiosidade. Tá bom? Se você entender isso, no momento que você tiver que fazer os seus posts, no momento que você estiver escolhendo a foto que você vai colocar na capa, vai facilitar muito o seu trabalho. Ok? Você vai melhorar drasticamente na construção das suas headlines. Quando você entender que o jogo é você quebrar o padrão e gerar curiosidade. Tá bom? Sobre volume de séries. Então, é um tema específico e relevante, né? Vamos entender. A maioria das pessoas não entendem isso sobre volume de séries. Então, é um tema específico e relevante. E ele quebra o padrão ao não seguir um modelo genérico de dicas para... que é normalmente o que você vê, entendeu? Ou então, é por isso que esse tipo de headline, ela já ficou datada. As pessoas já usaram demais isso aí. Principalmente porque em muitos cursos e mentorias eles oferecem esses templates prontos de headline, de conteúdo, que o que eles mais fazem é te colocar como mais um no meio da multidão. É um problema porque esses templates eles são usados por centenas e milhares de outras pessoas.
Na real, é justamente esse o ponto. Ele é tão fácil de usar que o número de pessoas que estão usando é gigantesco. E se tá todo mundo usando, então é uma multidão. E como é que você vai se destacar se você se posiciona exatamente da mesma maneira? Então vamos lá. É um tema específico e relevante e quebra o padrão a não seguir o modelo genérico de dicas para. Perfeito? Agora vamos para o conteúdo. Então, ele diz: não existe uma regra que diz que você deve fazer 3 séries de cada exercício. Se você treinar bem perto ou até a falha, 1, 2 séries são facilmente suficientes. Então não existe uma regra. Se você treinar bem perto ou até a falha, 1, 2 séries são facilmente suficientes. Então ele desfaz um mito da musculação, apresenta uma nova perspectiva, vai contra uma opinião popular. As pessoas normalmente dizem justamente o contrário do que o que ele está dizendo aqui. E fala algo que não é óbvio. Essa é a parte importante. É você falar algo que não é óbvio. Você falar sobre uma perspectiva, um ponto de vista diferente. E quando você fala algo que não é óbvio, você se diferencia. E se você se diferencia, é porque você quebrou o padrão. E se você quebrou o padrão, você se destacou. Entendeu? E você apareceu nessa multidão de personagens. Não só isso, você dá um ótimo motivo para as pessoas te seguirem. Afinal, você não é mais do mesmo. Você não fala o que todo mundo fala. E isso é muito importante. Próximo post é esse aqui do Mike Coach, onde ele começa com a seguinte headline: só treine até a falha assim. Então é um tema específico e relevante. Parece saber de algo que as pessoas não sabem. Gera curiosidade, tipo assim como. E tem um benefício óbvio, que é saber a forma correta de treinar até a falha. Tá bom? E aí no conteúdo. Quando eu digo baixo volume, é baixo volume de verdade. E esse treinar até a falha não seria em todos os exercícios, não. Então aqui ele quebra uma objeção. Né? Ele não deixa espaço para confusão ou interpretações erradas. Né? Seriam em algumas séries específicas. Por exemplo, realizar de 1 a 2 séries até a falha total no treino todo. Então ele detalha a explicação sem deixar a ponta solta. Ele fala tudo numa linguagem simples e ele usa exemplos para tornar o conteúdo prático e útil. Então imagina que ele só dissesse aqui que você não precisa treinar em todos os exercícios. Mas aí ele nunca te diz quantas você deveria fazer. Tá incompleto. O exemplo, ele concretiza a parada, inclusive você pode usar isso nos seus conteúdos. O exemplo, ele é muito forte na hora da explicação, tá bom? Ele concretiza aquela informação, aquele conhecimento. Não é para você ficar falhando em tudo. Então ele é justamente nesse ponto aqui que ele desfaz um mito da musculação. Ele vai contra uma opinião popular. Pô, você já com certeza viu o vídeo dos bodybuilders treinando. Você sabe como é. Você já viu um vídeo do Johan, né? O mais 5. Você sabe como é. É ir até a falha, irmão. É ir até a falha, até você gorfar no treino de perna. Ele contraria a sua opinião. Ok? E se você vai contra uma opinião popular, você se diferencia. Se você se diferencia, você quebra o padrão. E se quebrou o padrão, você se destacou, você chamou a atenção. As pessoas notaram você e o seu trabalho. E, novamente, por você falar algo diferente da maioria, as pessoas que se identificam com esse seu posicionamento, com essa sua visão, elas se interessam por você. E se elas se interessam por você, elas compram. Justamente por conta dessa questão do relacionamento. Elas se relacionam com você, elas consomem de você e, eventualmente, elas compram. Quando você, por exemplo, oferecer alguma coisa, né? Não espere que as pessoas naturalmente mandem mensagem para você atrás da sua consultoria online. Esse é o jeito preguiçoso de vender. Né? Você tem que pedir para as pessoas, você tem que dar motivos e você tem que estar lá oferecendo seu produto. Não todo dia, não o tempo inteiro, mas
é bom que você sempre se mantenha ali atualizando as pessoas, entregando conteúdo e estrategicamente fazendo CTAs. Próximo formato é o ensinar algo não óbvio. Você gosta de criar conteúdo técnico? Esse formato aqui é para você, irmão. Esse formato é para você. Então, ensinar algo não óbvio se trata de não ficar dando dicas genéricas. De uma forma resumida, é você falar o oposto do que os grandes players falam. O Cariani, o Leandro Twin, o Jorlan. Tudo que esses malucos falam, você tem que falar o oposto, se você quiser se destacar, tá bom? Por quê? Eles têm muito mais credibilidade do que você. Eles são referências na área. Se você falar para o seu cliente, para o seu aluno, que ele precisa treinar até a falha, e você tentar fingir que as pessoas já não sabem disso, como se ela já não tivesse ouvido 1 milhão de vezes que treinar até a falha é importante, o seu cliente ele se sente até zombado, como se ele fosse burro. Tipo, você tá realmente fingindo que isso aqui é uma informação relevante? Não é. Não é. E você precisa entender que não é. Por quê? Esses caras já falaram. Tudo que o Cariani fala sobre dieta, por exemplo, todo mundo já viu, cara. Quem nunca viu um corte do Cariani num podcast falando sobre dieta? Falando sobre substituir o alimento calórico pelo morango. Entendeu? Falando sobre, nossa, você comer um pacote de salgadinho tem tantas calorias, mas se você comer essa comida aqui saudável, tem metade das calorias e você come muito mais. Eles já falaram sobre isso, então você precisa falar outra coisa, você precisa falar sobre um outro ponto de vista. Você precisa falar algo que não seja óbvio, tá bom? E você faz isso apresentando dicas específicas e mais avançadas. Então eu vou te dar 2 exemplos aqui para você entender. Primeiro, POV. Você evoluiu a sua dorsal por completo quando aprendeu esses 2 hacks. Então ele aborda um desejo forte da audiência, que é evoluir a dorsal. É específico, é diferente, e se é diferente, gera curiosidade. E parece saber de algo que as pessoas não sabem, né? 2 hacks? Que hacks são esses? O que é que eu não tô sabendo sobre esse assunto aqui? E tem um benefício óbvio, né? Como eu falei, inclusive no vídeo anterior, a sua headline ela precisa ter algum ganho. Mesmo que ele não seja direto, seja, tipo, evolua a sua dorsal fazendo tal coisa. Ele precisa ter algum ganho. Então a pessoa aqui, ela vai descobrir quais são esses 2 hacks para poder evoluir a dorsal. Então ela tem algo que ela ganha assistindo aquele vídeo. Aqui são as imagens do post, tá bom? Então ele começa aqui. Em exercícios onde o foco é o grande dorsal, largura, seu braço não deve passar da linha do tronco. Essa é a primeira dica. E a segunda é, em exercícios onde o foco é a parte superior das costas, para a espessura, é importante explorar bem o movimento das escápulas, adução e abdução. Então, ele explica termos técnicos de uma forma simplificada, quando ele diz aqui parte superior das costas. Ele já substitui por espessura. Quando ele diz movimento das escápulas, ele já substitui por adução e abdução. Ele dá maneiras práticas de aplicar aquele conhecimento nos treinos. As dicas elas não são óbvias, ou seja, elas não existem em abundância no Instagram. Claro que para você profissional isso aqui é óbvio, mas para a pessoa que está assistindo não é, que ela não tem aquele conhecimento e eu de fato não vejo as pessoas abordando esse tema específico aqui dessa forma, tá bom? Ele usa a legenda para explicar com mais detalhes o porquê de cada dica. Ele usa imagens para facilitar o entendimento, muito importante também. E ele usa várias filmagens diferentes ao longo do vídeo para tornar ele mais dinâmico, mais fácil das pessoas consumirem. Próximo post é esse aqui do Luiz Costa, que é sobre tendinite no cotovelo. O Luiz, inclusive, é meu treinador, tá bom? Gosto muito do Caba, acompanho ele há muito tempo. Inclusive,
Se por acaso, Luiz, você estiver assistindo esse vídeo, cara, um beijo, viu? Gosto muito do seu trabalho, isso é muito bom no que você faz. Então vamos lá. Primeira headline. Tendinite nos cotovelos? Então ele aborda uma dor relevante e específica. Ele usa a especificidade ao seu favor e traz um tema que é pouco falado. E se é pouco falado, é algo novo. E se é algo novo, quebra o padrão. E se quebra o padrão, chama atenção. No conteúdo, ele dá uma dica específica, avançada e diferente, conversando com um público mais qualificado. E o público qualificado é o que mais compra. O público qualificado é o que mais compra. Por quê? É o cara que já passou por vários criadores de conteúdo, vários influencers, já viu praticamente tudo do que tinha para ser visto sobre esse assunto na internet, já passou por consultorias online, entendeu? Já quebrou a cara, já trabalhou com profissionais ruins. Então, o cara qualificado, o cara que já aprendeu sobre o assunto e já se fudeu com outras consultorias online, e às vezes o cara ele pode nunca ter consumido conteúdo, mas participado de muitas consultorias online ruins, e isso já torna ele um público mais qualificado, tá bom? Ele é o que mais compra, porque ele já cansou, entendeu? Ele só quer resolver o problema que ele tem. E é normalmente esses caras que pagam pelo seu serviço, tá bom? Ele apresenta um ótimo exercício, ou seja, a dica ela é boa. E se a dica realmente é boa, gera confiança. E se gera confiança, melhora o relacionamento. E você já sabe, se melhora o relacionamento, vende. Ele usa uma linguagem simples, sem termos muito técnicos. E ele usa o efeito chroma key, que além de facilitar a explicação, é um ótimo formato para Reels. E não dá trabalho. Você consegue legendar esses vídeos pelo próprio CapCut. E ele faz isso automaticamente, com o IA. Então você consegue legendar um vídeo em questão de minutos. Tá bom? Bom, esse é o último formato viral. Ele é também um dos meus favoritos. Eu gosto muito do ensinar algo não óbvio. Tá bom? Ele é ótimo para você atrair público para dentro do seu perfil, tá bom? Existem objetivos diferentes para cada formato. Existem formatos que eles são mais interessantes para você atrair, para você expandir a sua base de seguidores, e existem formatos que são mais interessantes para relacionar e ensinar, né? Que são aqueles com um conteúdo técnico ou uma pegada mais emocional, como o empréstimo de autoridade ou as narrativas. O empréstimo de autoridade sendo mais técnico e a narrativa mais emocional. Como eu falei, não é sobre você pegar elementos óbvios, não é sobre você dar dicas de treino, é sobre você relacionar elementos emocionais da vida da pessoa com o treino. Então, o exemplo que eu peguei no vídeo, a necessidade de você ser forte quando você é pai, porque talvez você precise tirar as suas crianças de alguma situação de perigo. E se você gostou desse vídeo, se você aprendeu algo e você agora está mais preparado para poder criar conteúdo no seu próprio perfil e quem sabe finalmente conseguir destravar essas vendas de consultoria online, então eu peço que você deixe um like e você se inscreva aqui no canal. E quem sabe até compartilhe com algum amigo personal seu que poderia tirar proveito desse vídeo aqui, tá bom? Se você conhece um cara que tá enrolando pra caramba pra criar conteúdo, cara, manda esse vídeo pra ele. Você vai ser um amigão. Pode crer? E se por acaso você é personal e quer que eu
faça esses posts para você, saiba que eu tenho um serviço chamado Método Treinador Online, onde eu transformo o seu perfil numa máquina de atrair clientes qualificados e eu te faço lucrar até R$ 2.100 por semana. Tudo isso sem virar blogueiro, sem gravar vídeo de humor e sem postar todos os dias, tá bom? É o fim da sua rotina insustentável, do acordar de madrugada e de depender exclusivamente do presencial. Se fez sentido para você, se te interessa essa proposta, toca aqui no link da descrição, assiste o vídeo que está na página e aplique para uma vaga. Muito obrigado por ter assistido até aqui e eu te vejo numa próxima.